E aí, povo, beleza? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora você está vendo essa aula, mas acredito eu que seja de manhã, né? Então fica aqui o bom dia. Seguinte, povo, lembra que na última aula eu falei que ia separar o módulo 40 em duas aulas? Por que isso, né? A gente viu na primeira aula que demandavam talvez né, um empenho maior ali naquela parte de identificação da fórmula molecular. Então, eu dividi o primeiro, né, a primeira aula aí, o primeiro módulo, né, em duas aulas para ficar mais fácil de você pegar isso, tá? Inclusive, eu tinha gravado, né? Acho que eu falei no outro vídeo. Eu gravei essa aula inteira no módulo 40 e ficou muito grande. Eu gravei de novo, ficou grande de novo. Eu falei, não vai ter jeito, vou ter que cortar. Então, a gente está fazendo em duas aulas, beleza? Mas é melhor que você vai compreender o conteúdo de uma forma mais fácil. Então vamos lá, ó. Seguinte, módulo 40, página. Deixa eu tirar esse balãozinho daqui. Módulo 40 lá, ó, página 224, né, da apostila 14. Nessa aula a gente vai dar ênfase especificamente sobre classificação de carbono. Só que tem algumas classificações que não estão na apostila. Então eu aconselho que você já pegue uma canetinha aí, separe uns post-it, um papel para você anotar, né, o que for preciso que não está na apostila, beleza? Então vamos lá. A primeira classificação que a gente tem é uma classificação quanto ao número de carbonos ligados entre si. Como assim número de carbonos ligados entre si? Você vai olhar os carbonos vizinhos. Então, ó, se eu pego essa figura aqui, que é da sua própria apostila, você vai ver ele demarcado com diferentes formas, né? O redondinho ali, o quadradinho, o triângulo e o pentágono. Cada uma dessas formas classifica um carbono. Então, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui do mouse. Se você olhar para esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quantos carbonos? Somente a um carbono e três hidrogênios, porque ele tem que fazer sempre quatro ligações. Portanto, ele é um carbono primário. Agora, esse carbono aqui, ó, que está de vermelhinho, né? Acho que é vermelho aqui, ó, no quadrado, ele está ligado a dois carbonos. Então, ó, ele está ligado a dois carbonos, portanto, ele é um carbono secundário. Agora, vamos pegar o vizinho aqui, ó. Esse aqui está ligado a um, 2, 3, 4 carbonos. Portanto, um carbono quaternário. E por fim, a gente tem esse aqui, ó, que seria um carbono terciário. Ó, ele está ligado a um, 2, 3 carbonos. Perceba que essa classificação vai olhar quantos vizinhos, carbonos vizinhos, esse carbono que você está analisando tem. Um erro bem comum de acontecer é o pessoal olhar o tipo de ligação. Então eles poderiam olhar aqui, ó, esse carbono aqui, um, dois, três, está fazendo três ligações, uma dupla, então ele é um carbono terciário. Não, ó, cuidado, tá? Ele está ligado a dois carbonos, portanto ele é um carbono secundário. Pode parecer besteira eu falando assim, ah, sério que erram isso? É sério, tá? É bem sério. E isso cai muito na UFSC, para nossa, né, alegria e para nossa alegria. Nós temos então essa parte de classificação de carbono bem forte aí na UFSC, tá? Toda essa parte de química orgânica introdutória é bem forte para a UFSC, tá? O histórico não, mas essa parte de que a gente vai ver agora introdutória é bem importante. Então essa seria a primeira classificação, tá? Carbonos primários, geralmente, né, são os carbonos das pontas, das extremidades da cadeia. Nós temos os carbonos secundários na sequência, depois o terciário e, por fim, os quaternários. Geralmente as questões perguntam assim: quantos carbonos primários, quantos carbonos secundários, quanto terciário, quanto quaternário? E aí ele te dá uma opção lá para você assinalar. Beleza? Mais uma aqui extra. Ó. Classifique os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos começar pelos primários. Lembrando que os primários são sempre as extremidades. Então você já identifica lá ó, todas as extremidades da cadeia como primário. Depois a gente vai para o secundário. Vou identificar esses carbonos secundários. Ó, conferindo aqui com vocês, esse carbono está ligado a um, dois carbonos, portanto secundário. Esse está ligado a um, 2. Esse está ligado a 2. Repara que o tipo de ligação ainda não é uma análise que a gente faz, mas vai ser depois. Esse carbono ligado a 2 e assim por diante. Primário a gente já viu. Agora, esse aqui, ó, terciário, está ligado a 3 carbonos. E esse aqui, ele é o quê? Terciário também? Esse não, né? Ó, esse aqui já é quaternário, ele está ligado a 4 carbonos. Então, uma corzinha diferente ali para ele. Beleza? Tranquilex?
Mais uma classificação agora. Classificação quanto ao tipo de ligação que ele faz. E aí sim você vai ver se ele está fazendo ligação simples, ou dupla, ou tripla. Dupla e tripla levam a mesma classificação, porque é uma ligação que a gente chama de ligação insaturada. O carbono será um carbono insaturado. Então o carbono pode ser um carbono saturado ou um carbono insaturado. Carbono saturado é aquele que faz ligação simples. Então, ó, já se apega ao início da letra aqui, ó, da palavra, né? O início da palavra se apega à letra do início da palavra. Me confundi. Ó, saturado, ligação simples. Insaturado, ligação dupla ou tripla, tá? Vamos pegar uma estrutura aqui. Quantos carbonos saturados? Carbono saturado é aquele que faz ligação simples. Quais são? Vou pegar a canetinha aqui de novo para a gente fazer junto. Ó, carbono aqui, que são carbonos saturados. Esse carbono só está fazendo ligação simples, esse só faz ligação simples e esse só faz ligação simples. Portanto, carbonos insaturados eu teria só esse aqui, ó, vou fazer todo pintadinho, e esse aqui também. Esses dois seriam carbonos insaturados, tá? Então tá lá, ó, saturados e insaturados. Mais um exemplo. Dá um pause aí no vídeo e tenta fazer você agora. Foi? Não foi? Se não foi, eu estou enrolando para você fazer sozinho, ó. Vou tomar um gole d'água. Então vamos lá. Carbonos primários, ou melhor, primário não, agora é saturado e insaturado. Carbono saturado, ligação simples. Temos todos da reta ali, né, da linha, da principal linha ali horizontal para nós, saturados. E temos dois insaturados que fazem a ligação tripla. Mais uma opção para nós. Exemplozinho, carbonos saturados. Vamos pensar assim, ó, quantos insaturados? Fiz essa pergunta para você. Dá um pause, olha para a estrutura e responde. Achou dois? Fechou. Tenho dois insaturados só e o resto, todos os carbonos são saturados. Beleza? Então, ó, classificação quanto a primário, secundário, terciário, quaternário. E classificação quanto ao tipo de ligação. Saturado e insaturado. Duas classificações até agora. Quantos carbonos insaturados eu tenho nessa estrutura? Pausa o vídeo e responde para mim. Foi? Achou aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Achou 5? Se você não achou 5, pausa o vídeo de novo e olha com mais carinho aí para essa questão. Aqui, ó, nós temos esses carbonos insaturados, porque todos eles estão fazendo ligação dupla ou tripla, tá bom? Poderia ser também, né, duas duplas, eles seriam insaturados iguais. Então, 5 átomos de carbonos insaturados. 3 classificações, vimos 3 classificações. Mais uma classificação, ó, 4 classificações. Quarta classificação para nós, quanto à hibridização, tá? Não vou entrar a fundo sobre o processo de hibridização, porque eu acho que esse não é o nosso objetivo agora, mas sim a classificar o carbono quanto à hibridização, tá bom? Para classificar o carbono quanto à hibridização, a gente vai ver o tipo de ligação que ele também está fazendo. Ó, se ele só faz ligação simples, você identifica ele como um carbono sp3. Se ele faz pelo menos uma ligação dupla, pelo menos não, né? Só faz uma ligação dupla, a gente tem um carbono sp2. Se ele faz uma ligação tripla, ele é sp. E se ele faz duas ligações duplas, ele também é sp. Para te ajudar, tem uma manhãzinha da mão, né? Ó. Então pega a sua mão aí, ó, te dá uma afastada aqui, ó. Pega lá. Sua mão faz assim, ó. Coloca lá, 4 dedinhos. Tá vendo que quando você tem 3 espaços entre os dedos, você só tem ligação simples, ó. Só tem ligação simples. Então você tem um carbono sp3. Todo carbono vai ter 4 ligações. Então você pega essa referência. 4 ligações simples, sp3. Na hora da prova pode fazer isso, não tem problema, não é cola não, tá? Agora, se ele faz uma ligação dupla, junta 2 dedos ali, ó. Tá fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Quantos espaços entre os dedos? 2. Então ele é sp2. O S sempre vai estar na conta. Os espaços aqui correspondem aos P's, tá? P2. Agora, se ele faz 2 ligações duplas, aí... Se ele faz 2 ligações duplas, só tem um espaço entre os dedos. Então ele é sp. E se ele faz uma tripla e uma simples? Um espacinho só.
SP também. Fechou? Então você pode ficar brincando aí com os seus dedos, né, para você responder essa questão. É uma tática que eles usam, né, um macetezinho bem interessante. Claro que a hibridação, né, ou a hibridização não corresponde a essa característica. Só olha as ligações que vai dar certo, beleza. Mas, de fato, a hibridização é um outro assunto, né, onde você tem ali um rearranjo dos orbitais quando a molécula precisa fazer uma ligação, para que seja possível, então, né, esse acoplamento aí entre orbitais de átomos se ligando, tá? Mas é um outro assunto. Vamos focar aí na classificação, nos dedinhos, que dá tudo certo, beleza? Peguei aqui, ó, um exemplo para nós. Ache os carbonos sp3, sp2 e sp. Lembra que o sp3 só faz ligação simples. A nossa aula foi dividida em duas justamente para você ficar craque nesse tipo de estrutura aqui, ó, para você bater o olho nessas fórmulas moleculares e conseguir identificar quem é carbono e quem não é carbono. Você vai identificar esses carbonos aqui como sp3, lembrando que vai estar faltando, ó, um hidrogêniozinho aqui, falta um hidrogênio, aqui falta 2 hidrogênios, aqui, ó, 2 hidrogênios e deu. Nos outros carbonos, todos eles já estão fazendo 4 ligações. Então, portanto, todos eles têm pelo menos, né, fazem aí uma dupla ligação, portanto, são sp2, certo? Não entendeu? Volta o vídeo e vê de novo, vê com bastante carinho isso aí. Opa, já foi aqui, ó. Carbonos sp3, todos os carbonos que fazem ligação simples. Identificando eles, todos os carbonos das extremidades ali, ó, e mais alguns perdidos no meio da cadeia. Então, perceba que não é uma regra carbono da extremidade ser sp3. Carbono da extremidade geralmente é um carbono primário. Isso sim é aplicável, tá? Carbono que faz dupla, sp2. Carbono que faz dupla, tem mais um lá, ó. E carbono sp, eu tenho 2, fazendo ligação tripla. De boas? Tranquilo? Não entendeu? Volta, pausa e vê de novo, com calma, tá? Mais uma estrutura aqui, ó. Passando essa estrutura para a fórmula estrutural, né, essa fórmula molecular condensada, fica difícil de visualizar. Então a gente vai passar isso para a fórmula estrutural. E aí você vai perceber os carbonos ali quanto à hibridização. Carbono que só faz ligação simples, sp3. Então nós teríamos vários sp3. Mas a pergunta, quantos carbonos sp? Só sp. Lembra que o sp, ó, um espaço entre os dedos. Ou ele faz uma tripla, ou ele faz duas duplas. Também vale, tá? Carboninho sp eu tenho somente aqueles dois ali, porque eu só tenho aqueles fazendo uma ligação tripla entre si. Dificilmente vai ter só um carbono sp, né? Quando surge um carbono sp, ele vai levar junto o outro, tá? Já fica a dica também. Então vimos ali, né, ó, primário, secundário, terciário, saturado, insaturado, carbono sp1, sp2, sp3, e agora a gente vai ver o lance do carbono assimétrico, tá? Essa classificação do carbono assimétrico remete a um outro conteúdo que a gente vai ter lá na frente de química orgânica, que é a isomeria. Mas, para facilitar, já vamos puxar esse aqui agora. Só que você precisa prestar bastante atenção, porque tem alguma condição para que isso aqui aconteça, a classificação quanto a um carbono ser quiral ou assimétrico. Primeiro, esse carbono só pode fazer ligação simples. Então, ele precisa obrigatoriamente ser um carbono sp3. Beleza? Ó, barulheiro aqui em cima, né? Mas eu acho que não vai atrapalhar. Então, a primeira condição é essa. O carbono só faz ligação simples. E aí você identifica ele como uma possibilidade de um carbono quiral. Só que aí você vai ter o outro detalhe que é, de fato, o ponto mais forte aqui, ó. Esse carbono precisa de 3 grupos diferentes entre si. Então, você vai ter que olhar para esse carbono e esse carbono vai ter ligado a ele 4 grupos diferentes. Como assim grupos? Pode ser um elemento só, né? Como aqui, ó, você tem o hidrogênio de um lado, deixa eu pegar a canetinha, ó. Eu tenho o hidrogênio aqui, eu tenho o CH3 aqui, eu tenho o OH aqui e eu tenho o COOH aqui. Beleza? Por que esse carbono não pode ser um carbono quiral? Porque ele tem 3 hidrogênios. 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais, já não pode ser, ó.
Lembra que todos os ligantes precisam ser diferentes, tá? Essa é a regra. Portanto, você vai ter que ficar bem atento para identificar um carbono quiral. Vamos pegar uns exemplos de cadeia aberta aqui por enquanto. Quantos carbonos quirais? Primeiro, como que você vai pensar aqui, ó? Carbono que faz ligação dupla? Não pode. Tripla? Também não. Então, ó, esses aqui já não são carbonos quirais. Outro detalhe, carbono que está ligado a mais de um hidrogênio não é. Então, saiu aqui, ó, CH3, 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 CH3 e CH3. Bah, sobraram esses dois. Beleza, como que eu vou identificar esses carbonos agora para saber se são carbonos quirais? Você vai ter que olhar toda a estrutura ao redor. Então, ó, pegando esse carbono aqui e analisando, ele está ligado a CH3, a hidrogênio, esse grupo aqui, então eu conto o grupo todo, ó, não só o carboninho do lado, tá? E todo esse grupo aqui, ó, então esse carbono é um carbono quiral. E a gente representa com um asterisco. Esse carbono é um carbono quiral? Está ligado a CH3. Deixa eu ver se some as imagens aqui. Vamos lá. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a CH3, a esse grupo lateral aqui, a esse CH3 de novo, ó, já deu ruim, porque ele tem dois grupos iguais. E esse cara aqui, ó, se um desses aqui fosse só um hidrogênio, seria um carbono quiral, mas como não é, não pode ser, beleza? Então a gente teria somente esse carbono quiral para essa estrutura. Fechou? Para a cadeia aberta é mais fácil de identificar, mas fique atento com alguns detalhes que às vezes tem pegadinha, tá? Às vezes ele coloca assim uma fórmula, né? Vamos supor uma forma estrutural aberta e aqui coloca condensados, digamos, né? A quantidade deles escondida. Nem sempre a mesma quantidade vai remeter à mesma estrutura. Então tem que ficar atento a essas condições. Claro que não vai ser dessa maneira que eu vou cobrar de vocês para, né, dar uma zoada, mas não é assim, tá? Então vamos lá. Agora, para a gente fechar essa parte de classificação de carbono, deixa eu ver que horas são aqui, beleza. A gente tem que ficar atento a carbono quiral em ciclo. Esse é mais difícil de ver. Por quê? Ó? Vamos lá, vamos junto aqui. Carbono que faz dupla não pode ser, só pode ser carbono que faz ligação simples. Está fora daqui. Esse carbono está fazendo duas ligações. Lembra que a gente completa com hidrogênios? Então também não pode ser, porque eu tenho dois hidrogênios, dois ligantes iguais. Está fora do carbono quiral. Esse aqui, mesma coisa, faltam dois hidrogênios. Não é um carbono quiral. Quem que sobrou? Esse aqui e esse aqui. Esse tem 3 hidrogênios. Também não pode. Agora, como que eu vou saber se esse cara é um carbono quiral? Olha para os ligantes vizinhos ao ciclo. Esse lado do ciclo é diferente desse lado do ciclo? É. Você vai perceber que esse carbono está ligado para esse carinha aqui, que é um CH2, né? Vamos supor aqui, ó, CH2. E esse está ligado a esse cara aqui, ó, que é um CH. Então, esse carbono é um carbono quiral. Olha a diferença para essa estrutura aqui, ó. Bromo, beleza. Hidrogênio, beleza, diferente. Aqui eu não circulei, né? Mas aqui, ó, cloro e CH3 são grupos diferentes também. Esse lado aqui, ó, é igual a esse lado. Tá vendo que é a mesma coisa? Ó, CH2, CH, CH2, CH, exatamente a mesma coisa. Então, para esse carinha ali, ó, a gente não tem um carbono quiral, porque os dois lados são iguais. Portanto, para essa estrutura que eu coloquei aqui, ó, não teria um carbono assimétrico ou quiral, tá? Vale aqui essa regra, sentido horário e anti-horário diferente ou igual. Se o sentido horário e anti-horário for diferente, carbono quiral. Sentido horário e anti-horário igual, não é mais um carbono quiral, beleza? Mas assim, ó, pode às vezes parecer, meu Deus, não entendi nada. Volta no vídeo, vê com mais calma e você vai ver se aprendeu realmente na prática. Então você vai pegar umas estruturas e vai tentar achar esses carbonos nas estruturas, beleza? Vamos tocar aqui, ó. Lá no módulo 40, tá errado aqui, não. Lá no módulo 40 da sua apostila só tinha um exercício que falava sobre a classificação de carbono. E trazia na verdade, dos 5, né, que a gente sempre faz. Provavelmente teria mais ali
do 6 até o 16. Mas eu peguei só um ali da apostila e deixei uns extras aqui, ó. Para classificar carbono quanto a primário, secundário, terciário e quaternário. Uso das extremidades: primário, um secundário e um terciário. Seria a letra B, essa questãozinha aí, tudo bem? Aqui eu acho que esses aqui, né, do 1 ao 5 vocês não têm o gabarito, eu acho, né? Daí é bom resolver. Os outros vocês têm o gabarito, né? Mas qualquer dúvida, galera, plantão, tá? Preciso muito que vocês não deixem acumular dúvidas. Pronto, resolvemos aqui. Coloquei uns exercícios lá no Estudos, então vai ter uma listinha lá, né, do módulo 40 que vai estar titulada como Classificação de Carbono. Então vai ter mais uma listinha aí para você resolver do mesmo módulo 40, tá bom? Dividir em duas aulas aí. Exercícios extras. Então eu peguei estruturas para você trabalhar todas essas classificações que a gente viu. Primeiro, olhando para essa estrutura, acho que a primeira é classificação quanto a primário, secundário e terciário. Ó, já apertei aqui, primário das extremidades, secundário, aqueles ali, ó, e 1 e 2 terciários, certo? Não pegou? Volta o vídeo, pausa, tenta fazer sozinho e depois ver a resolução com o play no vídeo, tá bom? Mais uma pergunta aqui eu acho que eu vou fazer. Quantos carbonos saturados? Todos os carbonos são saturados, porque todos eles só fazem ligação simples. Qual a hibridização desses carbonos? Se todos eles só fazem ligação simples, obrigatoriamente todos são sp3. Obrigatoriamente, tá? Agora, carbono quiral. Tem quantos carbonos quirais aí, ó? Tem só aquele carbono quiral, porque ele está ligado a um hidrogênio lá em cima, esse grupo lateral e 2 carbonos. Beleza? Vimos então todos eles. Mais um aqui. Pô, barulheira aqui em cima, cara. Sempre quando eu vou gravar começa a barulheira. Deixa eu dar um... Não, vamos... Tá finalizando a aula já. Eu ia pausar e depois gravar de novo, mas vamos tocar. Acho que não dá nem para vocês ouvirem, porque tá um pouco baixo para mim aqui. Classificação dos carbonos. Classifique os carbonos em primário, secundário e terciário primeiro. Dá um pause no vídeo e tenta você. Fechou? Vamos lá, ó, corrigindo, quantos carbonos primários, secundários e terciários? Está lá, ó, 3 primários, 4 secundários e 1 terciário. Próxima classificação, quanto à hibridização. Classifique os carbonos quanto à hibridização. Lembrando que hibridização, ó, usa os dedinhos, tá? Pausa o vídeo e tenta. Foi? sp3, sp3, sp3 e somente 2 carbonos sp2. Agora, quantos carbonos insaturados? Quanto à insaturação, ó, a gente tem 2 carbonos fazendo ligação dupla, portanto, 2 carbonos insaturados. E agora a pergunta final, quantos carbonos quirais? Quiral ou assimétrico, lembra que é um sinônimo. Pegando o carbono ali central, você vai identificar esse carbono como carbono quiral. Fechou? Mais uma estrutura, ó. Essa aqui eu vou deixar, né? O barulho está persistindo aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a resolução desse exercício com vocês. Você aproveita agora para fazer as classificações, ó. Eu vou fazendo, né, no passo a passo aqui. Primeiro classifica como carbono primário, secundário e terciário. Você vai achar a resposta. Depois provavelmente vai ser quanto a saturado e insaturado. Depois hibridização. E por fim você classifica ele como, deixa eu ver, quiral ou assimétrico. Beleza? São essas as nossas classificações. Então, dá o pause no vídeo, tenta classificar você sozinho e depois você vê a resolução aqui, ó. Fechou? Resolução. Carbono primário, secundário e terciário. Quantos carbonos com hibridização aí SP, SP2 e SP3? Tá aí a resolução. E por fim, quantos carbonos... Ah, não, por fim não. Tem mais insaturados e depois o carbono quiral, né? Quantos carbonos insaturados? 2. E quantos carbonos quirais? Tirei todas as imagens agora, eu consegui tirar nesse aqui slide. Um hidrogênio lá em cima. Esse e esse. Portanto, um carbono quiral. Agora, em ciclo. Ó, esse aqui eu vou ter que fazer com vocês rapidinho. Ó. O barulho continua, mas eu espero que vocês não estejam ouvindo.
eu classifiquei, ó, pelo número do carbono. Então, ó, carbono 1, 2 e 3. Carbono 1 é terciário, saturado. Opa, minha cara tá bem em cima ali, né? Deixa eu tirar para cá, ó. Então, ó, carbono 1, carbono terciário, insaturado e sp2. Carbono 2, secundário, insaturado e sp2. Carbono 3, terciário, saturado e sp3. Não coloquei a classificação do de cima lá, tá? Ó. Mas aí eu trouxe aqui, ó, só a animação. Tá vendo que aquele carbono ali, ó, ele é um carbono quiral? Ó, por que ele é um carbono quiral? Porque eu tenho ele ligado a a 4 coisas diferentes, 4 grupos diferentes. Tá ligado ao CH3, tá ligado ao hidrogênio. Esse lado aqui, ó, ele acaba sendo diferente desse lado. Por quê? Porque esse carbono, apesar de ser igual, digamos, né, a esse carbono está ligado ao CH3, ó. Então, esse lado é diferente desse lado. Portanto, esse carbono é um carbono quiral. Beleza? Mais uma estrutura para você fazer. Pausa, classifica e depois vê a resolução aí. Foi? Resolução. Vamos ver se acertou, ó. Carbono 1, 2, 3 e 4 e 5. E por fim, o carboninho quiral. Ó. Lá o carbono 3 é um carbono quiral também. Fechou, rapaziada? Espero que tenha ficado bem claro esse lance de classificação de carbono, porque aparece bastante e eu dividi a aula em duas para ficar mais fácil e você pegar isso bem com calma e ir fazendo passo a passo. Ficou com dúvida? Volta, porque é extremamente importante essa parte aí de classificação de carbono, beleza? Fechamos a aula aqui. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Talvez aí a próxima seja presencial, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Fechou, galera? Acho que pelo cronograma essa aula vai ser então antes do recesso. Boas férias para vocês, bom descanso. Agora que eu estou me despedindo, o barulho parou, mas tudo bem, né? A gente chegou aí, acho que correu um tempo legal já de aula, vai dar quase, passou aí do 27 minutos, fechou. Já vamos encerrar porque já está estourando o tempo. Valeu, galera. Um abraço, um bom recesso. Nos vemos, se tudo der certo, presencialmente. Tchau, tchau.